bem com vocês? Boa noite! Nossa live de hoje, Game Terapia e Fisioterapia Neurofuncional. Deixa eu apresentar ele, Dr. Nildo Ribeiro, tá? Ele possui graduação em Fisioterapia pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, certo? Ele tem mestrado na área de distúrbios do movimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, certo? É doutor em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. Então, atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Fisioterapia, meu colega queridíssimo, e professor permanente do programa de pós-graduação em Estrito Sensu, Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas, tá? É coordenador do grupo de pesquisa em Fisioterapia Neurofuncional, de NEP, e coordenador da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional do CREFITO 7. Atua principalmente nos seguintes temas: funcionalidade, AVC, acidente vascular cerebral, esclerose múltipla, doença de Parkinson, atividade, participação, acessibilidade e qualidade de vida. Ver se deu certo. Então, olá! Querido Nildo, que prazer imenso ter você aqui. Olá, boa noite. Você está me escutando bem? Tô perfeito e vendo ótimo também. Tá ótimo o vídeo. Boa noite, tá bonito como minha sempre, amada. meu querido. Tá bonito como sempre. Para essa live com vocês, eu tinha que caprichar. Que chique, que chique. Você tá bem? Eu juro, tá tudo legal? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo ótimo, apesar de tudo que a gente tá vivendo aí essa pandemia, assola o mundo inteiro, que a gente nunca imaginou. Graças a Deus, com equilíbrio interno, muita meditação, muita yoga, muita respiração, a gente vai encontrando o caminho, de uma paz interior que ajuda a gente a passar por tudo isso, rapidinho, porque nossa querida amiga Adriana Saraiva escreveu aqui que eu passei perfume e passei mesmo. Na verdade, eu ia perguntar. Mas eu sabia que ela ia falar alguma coisa. Mas assim, passei. Eu só não achei uma camisa tão divertida quanto a de vocês. Eu procurei, mas enfim, aí não tinha com jogo, com nada. Eu falei, bom, então a camisa não vai rolar. Mas pelo menos tem um quadro colorido aqui atrás, tem uma almofada colorida. Não achei a camisa, mas enfim. Tá legal e tá divertido. Tá? Sempre ele passa, gente. Eu vou contar esse segredo. A gente sempre reconhece quando o Nildo tá lá na UFBA. A gente sente o perfume no corredor. Eu gosto de perfume. Eu passei mesmo. Eu passei na live. Eu escolho perfume para quando eu vou fazer live. Eu escolho perfume mesmo. De verdade. Ai, você é demais. Porque, inclusive, é um fator importante para neuromodulação, É um estímulo sensorial, é ou não é? Com certeza. Então, E aí, as pessoas que estão nos assistindo podem não estar sentindo, mas eu aqui com o perfume eu já vou me motivando, me estimulando, sabe? Falando mais, enfim, me empolgando, Faz parte. Isso, a Adriana falou que eu sabia. Ai, que ótimo. Acompanhando aí também os comentários pra gente ir, colocando algumas coisas que o pessoal fale, tá bom? Nildo, então, quero muitíssimo agradecer você estar aqui, tá bom? É um prazer muito grande conversar com um pesquisador na área de neurofuncional e na área de games também. Afinal de contas, o seu doutorado teve a inclusão dos games como uma abordagem, a ser estudada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, aí eu não sei se a ordem é essa, se os games surgiram na sua vida ou se você já era um jogador e você usou a partir da sua experiência com jogos isso na sua vida profissional. Então, foi a vida profissional que encontrou os games ou foram os games que encontraram a sua vida profissional? Me conte aí. Essa história é interessante, ainda bem que você perguntou. Antes, eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando aqui, Alunos, ex-alunos e alunas muito queridos e queridas. Agradecer pelo convite, Eu admiro muito o trabalho de vocês, é um trabalho muito legal, um trabalho que tem difundido a game terapia no Brasil como um todo, Então, eu quero parabenizar e agradecer. Fiquei muito feliz com o convite. Falei, eu vou participar dessa live de qualquer jeito, porque é um projeto muito sério e um projeto também gerido com muito amor. Então, acho que tudo que a gente faz com amor, que a gente planta essa semente,
a gente tem que, né, a gente tem que sempre mandar energia positiva e participar e ajudar como puder. Mas respondendo a sua pergunta, Karen, é muito engraçado isso, porque na verdade não existia game na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa tecnológica, eu nunca fui desde pequeno nem nada. Quer dizer, na minha geração, que sou mais velho que você, né, a gente não tinha mesmo tecnologia, mesmo que a gente Você não é quisesse. mais O velho que eu, negócio não. era... A gente é contemporâneo. Não, sou. Mas esquece esse assunto, vamos pular esse assunto. Pula, pula, pula. Então o negócio era subir em árvore, essas coisas. Mas nunca fui mesmo. Acontece que quando eu fiz a seleção para o doutorado, lá na Unifesp, a gente faz a seleção e, na verdade, a gente, lógico, quase como muitos programas, você faz um projeto e depois o projeto pode mudar. Então, eu fiz um projeto para a seleção, passei, que eu não esperava passar, porque eu não tinha me preparado, foi uma seleção meio que rápida, né? O orientador chamou, falou, olha, tem uma vaga, eu conhecia ele vinha dar aula em pós-graduação aqui e tal. Aí ele tem uma vaga, faz a seleção, tipo, coisa de um mês. Eu não imaginava passar, não tinha nem projeto pronto. Quando eu apresentei o projeto para ele, era sobre qualidade de vida. E não tinha nada a ver com Nintendo Wii, nada com realidade virtual. E ele não curtiu. Simplesmente ele disse, não vou estudar isso, eu quero um ensaio clínico, essa coisa de subjetividade da qualidade de vida não me interessa. Aquilo foi uma ducha de água fria. Nossa. E eu fiquei desesperado, né? Falei, gente, e agora, né? E aí começavam a surgir as ideias, né? Do Nintendo Wii na época. Ainda eram poucos estudos, ainda não existia muita coisa. E nesse orientador muito exigente e que queria um ensaio clínico, eu falei, gente, eu tenho que encontrar. E ele virou para mim, nunca esqueço, ele virou para mim e falou assim, eu quero que você faça um trabalho para a gente aparecer no Fantástico. Nós nunca aparecemos no Fantástico, mas realmente trouxeram frutos muito bons. Aí eu falei, para agradar ele, eu tenho que encontrar uma coisa. Estava sem áudio, eu? Tá ok agora? Diz que agora tá tudo ok. Eu tô ouvindo Ok. você o Então, tempo todo. Mas aí o pessoal sinaliza aí, tá, gente? Pra gente ir acompanhando. Inclusive tem fone reserva aqui, tem tudo. Então, assim, aí eu falei assim, aí quando eu vi essa questão de Nintendo Wii, na época eu era coordenador da faculdade social, tinha clínica escola, aí eu falei, pronto, vou fazer um ensaio clínico, já que ele quer uma novidade, eu vou estudar Nintendo Wii. Mas surgiu assim, um susto na minha vida, entendeu? Ele queria algo que fosse novo, impactante. Aí eu falei, vou estudar isso, mas eu não sabia nada, absolutamente nada. E fui estudar. Na época a gente não tinha, como eu falei, muita publicação, não tinha muito estudo, foi um desafio absurdo, né? Nós fizemos um ensaio clínico, e o ensaio clínico a gente não tinha muito parâmetro, era um estudo aqui, outro ali. Então a gente não tinha muito. Tanto que, né, acho que isso acontece com todo mundo, não sei se aconteceu com você, quando a gente olha os estudos que a gente fez lá atrás, a gente fala, gente, como é que eu, né? Fiz algo assim, mas era o que tinha na época. Claro que né? acontece, Nildo. Claro que sim. Porque na época, na verdade, assim, por exemplo, nós pegamos os jogos, você vê como era coisa tão ainda nova. Nós pegamos os jogos, escolhemos os jogos, mais ou menos assim, pensando em membro inferior, membro superior, mas nós fizemos um grupo de Nintendo Wii, que era o que tinha, inclusive, mais disponibilidade na época, financeira, inclusive, né? Era o jogo mais barato. Que ano foi, e tal, e a gente Nildo? também... Foi 2015 a gente publicou, né? 4 anos antes, né? Mais ou menos 2011, 2012, Pronto. por ali. Tá? Aí assim a gente começou a publicar. É isso, gente. Mais ou menos isso. Eu estou até com os artigos aqui. 2015 a gente publicou. Aí foi mais ou menos 2001, 2002, por aí. Ou 2012, 2011, 2012. Isso. E ali, a gente, assim, os jogos, assim, o grupo que a gente tinha, o grupo de Cinésio, por exemplo, não tinha paralelo com o jogo. Olha que loucura, tipo assim, os exercícios da Cinésio não eram parecidos com o jogo, né? A gente estava comparando coisas completamente diferentes. Então, você podia até na época, hoje eu penso, comparar a motivação, a aderência ao tratamento. Mas a gente pegou a MIF, que é a medida de dependência funcional, a SF36 na época, para avaliar a qualidade de vida, porque a RUCOL não estava ainda validada no Brasil, e a RUCOL, para quem não conhece, é a escala que avalia a qualidade de vida especificamente em AVC, mas ela estava em processo de validação. Jogamos a SF36, né? E fizemos um grupo, fizemos tudo certinho, do ensaio clínico, randomizando, tudo certinho, tudo ok. Mas existiam diferenças muito, muito gritantes nos grupos, né? Mas nós publicamos o artigo de imediato, né? Nós publicamos o artigo assim, eu creio que por conta da carência dos estudos na época, né?
da carência dos estudos na época, não tive tanta dificuldade em publicar, confesso. Né? O estudo voltou, algumas revisões no final já do trabalho. Foi um ensaio clínico que deu muito trabalho. Eu prometi a mim mesmo que não faria outro ensaio clínico nunca mais na vida, que já estava suficiente para essa encarnação, né? Que não faria mais, depois eu conto a história mais à frente do que a gente acabou fazendo com outro ensaio clínico, porque uns doidos que chegaram na minha vida. Mas eu falei, eu não faço mais isso. Porque era muito trabalho. E sabe o que eu pensei, Karen, na época? Eu falei, bom, novidade, que é o jogo, né? A questão do tem muito paciente para ser tranquilo, vou ter 500 mil pacientes, vai ser uma coisa assim super fácil. E oferecendo tratamento gratuito. Não, gente, eu fiquei enlouquecido. Falei, AVC tem em todo lugar que tem paciente com AVC. Então era muito difícil, porque a gente perdia, o paciente às vezes não ia, e tinha os critérios, né, que a gente faz no ensaio clínico, que é a questão da exclusão. Então, por exemplo, o paciente faltava 2 vezes. Não, na época eu não tinha muita experiência de estar seguindo aquele paciente. Na primeira falta já ligar, eu fui aprendendo muita coisa na prática, né? Então o paciente faltava a primeira vez, eu colocava alguém para ligar. Por que você não veio? Porque a gente entender o motivo, porque senão, no início a gente perdeu muito paciente por isso. Ele faltava o segundo dia seguido, aí a gente perdia, tinha que excluir. Aí tudo isso eu fui aprendendo na época. Foi muito difícil, muito complicado na época. E o jogo que a gente também não entendia muito, né, Karen? Assim, por exemplo, na época, a gente colocou tênis, bambolê, enfim, foram jogos assim, mas a gente não se preocupava tanto, na época, com a identificação do indivíduo com o jogo, entende? Então, por exemplo, a gente não fazia antes uma sensibilização desse indivíduo com o jogo. Eram pessoas que nunca tinham jogado, né? Eram pessoas, por exemplo, que nunca tinham jogado tênis, né? Então, lógico que no aprendizado motor, um adulto, ainda mais pós-AVC, nunca jogou tênis, eu venho e coloco o indivíduo e quero que ele tenha um resultado positivo, entendeu? Perfeito. Mas na época a gente não sabia sobre isso. Assim, a gente começava, né, não tinha discussões tão fortes a respeito disso. Então, acontece que nós tivemos muitos erros, sabe? Acertos também, mas muitos erros naquela época em relação a isso. Mas foi assim, como eu encontrei o jogo na minha vida. Ele veio, não teve jeito. E aí não teve jeito, porque quando você acabou colocando o jogo, né, para fazer esse seu ensaio clínico, que foi muito legal, porque assim, foi uma publicação justamente interessante, porque foi logo aceita, né? Então, assim, é uma carência, inclusive até hoje em dia a gente ainda precisa de mais publicações, sem dúvida nenhuma, o caminho está bem aberto para publicação nessa área mesmo. Mas dentro do que você fez, os jogos que você escolheu, essa crítica que você colocou aí já, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Então, por exemplo, você acha que para melhorar, então, o aprendizado motor, a indicação do jogo, ela deve permear quais aspectos, assim, o que você acha relevante? Você já falou aí da importância de ter uma atividade que tem alguma conexão com a pessoa, né? Uma conexão prévia com a pessoa, para que isso também otimize o aprendizado, mas que outras estratégias você conseguiu enxergar dentro da sua experiência, tá? Dentro da sua experiência, do seu próprio ensaio clínico, que outras coisas que você acha que pode estar no racional do fisioterapeuta na hora que ele vai escolher um jogo? Bom, na época, assim, eu vou falar da nossa experiência desse estudo e mesmo na promessa de que não faria um novo ensaio clínico, quando eu já estava na UFBA, encontrei um grupo, o Pietro, que acabou de entrar aqui, enfim, o Matheus, o Luan, né? Eles chegaram e falaram... beijo! Beijo. E já que você fez o intervalo, olha, a caneca foi em homenagem a vocês. Ó, eu procurei essa caneca e achei, tá? Em homenagem a vocês, tá? Então, eles me procuraram e disseram, professor, vamos continuar fazendo mais estudos, ainda tem pouca coisa. Por que eu estou falando isso? Que eu vou falar da experiência que a gente conseguiu mudar. Aí fizemos um novo ensaio, 2 novos ensaios clínicos, um em Parkinson, com pacientes com Parkinson, e em pessoas com AVC. Ali, nós já tinha experiência do outro, já tinha apanhado pra caramba do outro, né? E eu falei, bom, agora vamos dar uma olhadinha olha, eu tenho que parar rapidinho, porque assim, minha sogra ela não entende nem da fisioterapia, mas eu tenho que falar, entrou só para prestigiar a gente. Um beijo, madame. Bom, beijo também. Então ali nós fizemos o seguinte já, Karen. Então a gente tinha um grupo que fez Nintendo I, um grupo que fez cinésio baseado no PNS, então a gente escolheu o PNS como padrão, e um grupo que fez os 2.
tá? Com o mesmo Massa. tempo de terapia, porque antes também a gente não tinha Perfeito. pensado nisso. Então, todos tinham o mesmo tempo de terapia, os mesmos dias na semana, tá? E aí nós mudávamos, lógico, o grupo que tinha 2 Nintendo Wii e Cinésios, a gente, lógico, reduziu um pouco o jogo, reduziu a Cinésios. E eram parecidos. Aí, falando do estudo, depois eu vou falar um pouquinho da experiência clínica. Nesse estudo, né, os jogos reproduziam, não igual, mas mais ou menos parecido, os exercícios que a gente fazia na Cinese, para poder a gente comparar. Tá? Então, a gente fazia um jogo, a gente fazia marcha estacionária na Cinese, e a gente pegava um jogo que tinha de marchar com a música, tal, tal. Então, a gente foi pegando coisas parecidas. Bom, então já foi diferente, já foi um ensaio clínico melhor. E uma outra coisa, no estudo que eu fiz primeiro, no ensaio clínico, o fisioterapeuta não fazia intervenção, tá? Porque a gente queria entender o jogo pelo jogo. Aí entra uma coisa, pensando em aprendizado. O jogo, ele não dá, pelo menos no Nintendo Wii, né? Vocês estão muito mais avançadas do que eu, porque eu te falei antes, a gente conversando, né? Porque vocês aprofundaram muito mais os estudos. Mas na época, assim, o jogo ele não dava, ele só dava resultado, acertou, errou. Ele não dava conhecimento. Ele não trazia para o paciente um conhecimento de performance. Então ele dizia, acertou, errou. Só de Então, resultado, se né? o paciente Só de pegar número, me só de parece ponto, só de ponto. só de ponto. E aí entra essa questão que aí para quem tem muito fisioterapeuta aqui, né, para vocês pensarem o seguinte, a presença do fisioterapeuta ela é fundamental. Porque o que a gente sabe da neuroplasticidade, principalmente nos pacientes neurológicos, né? O feedback positivo, que aí o jogo dá, então se ele acertou, ele vibra, mas o ombro dele está aqui, e paciente com AVC tem muita sinergia, tem muito movimento compensatório. Se ele acerta, ele fala, o sistema nervoso dele entende, beleza, acertei. E aí ele vai manter esse movimento de elevação do membro superior sempre assim. Porque o feedback foi positivo, o sistema nervoso entende como uma motivação. E aí, sem o fisioterapeuta, né, presente, eu entendo que ainda mais agora, né, com a telesaúde e tudo mais, mas é necessário você estar corrigindo, porque o jogo não dá isso, tá? Exato. É necessária a presença do fisioterapeuta corrigindo o tempo todo. Uma outra coisa, você tem que escolher o jogo com critério do que você quer alcançar. Hoje, nós já temos alguns estudos que mostram que os resultados desse jogo melhora isso. Nos nossos estudos, nós publicamos mais ou menos uns 6 artigos nesse período, né? Tem mais 2 aí que a gente ainda está reorganizando, né? Nós mostramos, esse jogo melhora equilíbrio, esse jogo melhora amplitude, esse jogo... Tá. Mas com uma compreensão enorme de movimento, com a compreensão enorme, né? Uma compreensão muito grande de aprendizado motor, de controle motor, de retenção, de aprendizado, né? Então não é só pegar, coloquei, joguei e fui embora. Uma outra coisa, muito cuidado que muitos pacientes se frustram no jogo. A gente percebeu isso no recorte de gênero. Olha que coisa interessante. No recorte de gênero, a gente percebia que os homens não gostavam de perder. E toda vez que eles jogavam boxe, tênis, o que fosse, que perdia, ele saía do jogo muito triste. Então, se a gente pensa em jogo, né, também como uma possibilidade de adesão ao tratamento, tem que ter cuidado. Mas na época, não sei se hoje existe essa discussão, na época era o seguinte, a cinésio é chata, eu sempre condenei isso, né, porque depende de quem faz, né, depende do fisioterapeuta que está fazendo. Então, você pode ter uma cinésio extremamente cemitério, aquela coisa, né, horrível, que ninguém quer ir, mas você pode ter uma cinésio maravilhosa. Né? Então, eu sempre condenava os artigos. Na época, os artigos traziam muito isso. Porque a fisioterapia ainda colocava fisioterapia convencional, que era outra coisa que eu detestava na época. Né? É chata, monótona, não sei o quê. O jogo surgiu para ser a maravilha. Né? Para divertir. Não é assim, né? E não é assim. Nem o ganho e nem também o jogo. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu questionava muito com os meninos explica bem para o paciente, para a pessoa, que aqui é uma atividade terapêutica. Que perder não é o mais importante, que ganhar não é o mais importante. Porque se você não tem essa explicação, como eu disse, principalmente no gênero masculino, os homens saíam muito frustrados, reclamando do jogo, que não queria jogar mais, né? Porque perdeu, porque isso, porque aquilo. Então, era uma coisa interessante que a gente não fez nenhuma discussão, não escrevemos nada sobre isso, mas nós observamos na prática que isso acontecia muito. Então, escolher o jogo, devido. E uma coisa, eu coloco um indivíduo para jogar golfe, gente, né? Golfe não é da nossa realidade, tanto assim. Tem um movimento de membro superior, você tem alguns ganhos, mas você prepara o indivíduo antes, né?
sensibilizando ele do ponto de vista do jogo e depois coloca para jogar. Você coloca um alvo, que é um buraco pequeno lá na frente, e você quer que um indivíduo com lesão neurológica, né, tenha a capacidade de acertar aquele lugar, né? Então é uma coisa assim que quando surgiu, cara, eu não sei se você lembra, virou um boom. Então todo mundo também pegava indiscriminadamente e colocava os pacientes para jogar, né? Então, assim, na nossa experiência, a gente sabe que isso realmente não funciona. Ou você tem todo um planejamento terapêutico, uma boa avaliação, entende o papel do jogo nesse planejamento terapêutico, escolhe o tipo de jogo e está ali o tempo inteiro corrigindo, trazendo, dando feedback positivo, ou realmente o jogo não vai alcançar o resultado que se espera dele. Perfeito. Eu concordo absolutamente com você, Nilda. Inclusive nas pesquisas com Parkinson que eu fiz, com o Daniel, e nos atendimentos mesmo que acabo fazendo, eu percebo muito isso. E percebo isso muito que você está falando com relação aos homens, né? De ter essa coisa da pontuação, do fazer melhor. Ainda mais quando a gente jogava em dupla, porque em alguns momentos eu coloquei pacientes em dupla. E isso foi um ponto positivo e motivador também, né? E eu acho que essa coisa da motivação é muito importante por causa dessa questão aí do engajamento que você está falando, né? Mas você sentiu diferença do engajamento aí dentro do que você percebeu das pesquisas? Não sei se teve alguma que você avaliou isso também, o engajamento, a adesão do paciente, dentro dessa comparação que você fez aí dos estudos, onde um fez jogo mais cinesioterapia e um outro que usou o FNP no caso, né, na cinesioterapia. E você dimensionou direitinho o tempo. Você percebeu alguma mudança da motivação? Foram 3 grupos, né? Um jogo, um cinesioterapia e um jogo e cinesioterapia. Percebeu diferenças na motivação? Nesse segundo estudo foram 3. O que é que acontecia muito também, né? A gente não fez um estudo de adesão, a gente não avaliou, né? As perdas elas foram semelhantes nos 3 grupos, né? Então, quando nós estávamos na USP, foi super semelhante a perda, entendeu? Então, assim, não deu para a gente ter em dados. Mas o que acontecia muito com os pacientes é que, mesmo assim, como eles não sabiam, por exemplo, assim, perder ou ganhar antes disso, eles já estavam um jogo a novidade. Então, antes eles queriam realmente, sabe? Eles falavam assim, por que eu não estou naquele grupo, né? Que faz jogo, que se diverte, que dá risada e tal. Então, existia isso, assim, antes e durante, mas em termos de perda, de adesão, o nosso estudo não mostrou nenhuma diferença, nenhuma perda. Inclusive, eu estou até com os resultados, depois se você quiser eu posso falar um pouquinho deles. No nosso estudo, você fala. Claro que os resultados foram oferecidos também em relação aos resultados. Então, não vimos, né, uma perda maior em um grupo em detrimento do outro. Mas as pessoas queriam muito realmente, deixa eu fazer aquele joguinho, às vezes até terminava a cinese e falava assim, não, eu quero, sério que eu posso ir lá na sala e jogar um pouquinho e tal, sabe? Mas muito por conta disso. Mas não observo. Que o jogo motiva, sendo bem orientado, ele motiva. Eu acho que, né, eu penso que não é porque em tempos de modernidade ou por conta de isolamento, mas eu sempre achei o jogo extremamente um aliado da fisioterapia. Muito, 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 em vários aspectos, sabe? Em termos de aprendizado motor, em termos de diversão mesmo, diverte. A gente não pode negar a questão da diversão do jogo, né? E assim, uma das coisas que eu sempre penso, né, também, é que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter um certo prazer naquilo, né? Então, eu penso o seguinte, o paciente, meu Deus, já sofre com tanta coisa, né? Então, assim, ele já tem a dor, ele já tem o comprometimento, no caso do paciente neurológico, ele tem uma doença de base, ele tem perda de autonomia, gente, né? Não consegue sair do carro, não consegue tomar seu banho sozinho, não consegue comer sozinho. Ele tem tantas perdas, ele tem tantas dores, né? Que o jogo, ele eleva, assim, né? Essa animação dele, essa vontade, para além dos aspectos, dos ganhos motores, sensoriais, né? De diminuição de dor, de amplitude, que a gente já tem muito estudo comprovando isso. Para além disso, traz um momento de alegria para ele. E eu acho que isso é muito, muito, muito positivo em relação aos pacientes, entendeu?
Sabia que você Eu está sempre falando uma fui coisa que eu acho fã. importantíssima, que é o aspecto emocional mesmo, porque a gente fala muito do Sim, sim, contexto sim. motor e contexto cognitivo, mas eu penso num estímulo trimodal, vamos lá. Eu não penso Sim, numa dupla uhum. tarefa, uma tripla tarefa, vamos dizer assim, né? Sim, Envolve sim, motor, sim, envolve sim. cognitivo e envolve emocional, não é verdade? Uhum. E É, aí pode continuar. quando ele tem aquelas respostas que são rápidas, né? Entrou Kika, aqui um beijo, Clodoaldo também um beijo grande, Vai mandando grande beijo, querido. beijo também. Eu vou aos poucos, porque assim, não tem jeito, é É, meu. Você me gente. conhece, Não, eu gosto de vá chegar, de abraçar, de mandando. beijar, enfim. E nesse Pode momento de mandar. isolamento, sem poder pegar, apertar, e você sabe que eu gosto de apertar, de abraçar, beijar. Esse momento de isolamento tá me tirando isso, eu tô Por isso me que eu tô falando, controlando. manda beijo, porque Beijo e é abraço bom. virtual. Então, assim, eu penso exatamente como você, né? Então, assim, uma coisa também, um indivíduo ele aprende quando ele está bem, quando ele está feliz, quando ele quer estar ali. Uma das coisas que eu dizia muito, sabe, Karen, eu sempre digo para os alunos e alunas, eu digo assim, você pega um indivíduo, né, que está ali, né, além da hemiparesia, é um indivíduo, né, é uma pessoa social, né? A gente não fica agora, eu sou o hemiparete, que todo mundo parou. Essa pessoa está preocupada, como é que vai pagar as contas no final do mês, como é que vai ser o neto que vai nascer, ele não vai poder colocar no colo. Então, assim, aí você vem, coloca o indivíduo lá, né? Vai fazer esteira, com suporte facial, treina isso, treina aquilo. Então, se ele não estiver presente, o ganho é muito pequeno, né? Então, assim, o jogo consegue trazer ele para um estado maior de presença, onde ele esquece um pouco, né, esses problemas do dia a dia dele, né? Então, assim, poxa, se você está aqui treinando marcha, mas está pensando somente na sua casa, quando você chegar, isso e aquilo, os problemas que tem, você não tem o ganho real. É exatamente o que você falou. O jogo tira ele dessa realidade um pouco brutal, que é a vida dele, a gente não pode negar isso, Uhum. né? E transporta, né? Literalmente transporta ele para um outro universo, para um outro espaço por onde, em algum momento, ele se desliga dessas questões, que ele tem que responder, ele tem que acertar, né? Ele está ali olhando o avatar, né? E se identifica com o avatar, e já brinca com o avatar, a brincadeira já começa na escolha do avatar, né? Então, tudo isso vai tirando ele dessa realidade, colocando ele num mundo que, além de tudo, né, de ganhar, de melhorar bastante sua performance motora cognitiva, diverte ele e faz bem. E aí libera endorfina, gente. Ele volta para casa mais feliz, né? Claro. Então, E eu acho muito, isso é uma muito chuva de neurotransmissores, né? é, Ah! é, 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 Tudo de bom, né? exatamente. E que favorece É, muitíssimo o aprendizado, como você falou. É fundamental. E esse feedback que o fisioterapeuta tem que dar, mesmo que você está falando, só vem engrandecer o processo. Então, favorece muito o ganho, né? Que é o que a gente quer, um resultado isso, positivo. A gente quer se sentir feliz como profissional, né? De fazendo o melhor para o nosso isso, paciente, né? Eu acho que é uma porta, uma isso. oportunidade, sem dúvida nenhuma. Mas os seus resultados? Eu quero saber. Bom, eu vou falar do resultado e eu quero pegar um gancho, Karenzinha, para falar Pode ficar também à assim que vontade. quando nós pensamos no Nintendo I, nós pensamos muito no aspecto do Sistema Único de Saúde. Uma das coisas que eu sempre digo lá na universidade, eu ia dizer nossa, na nossa universidade, na nossa Universidade É Federal, claro, da nossa, da nossa. é o seguinte, é, a pesquisa ela tem que ter um sentido para as pessoas que carecem disso, né? Então, o Nintendo I surgiu nas nossas vidas que a gente pensou o seguinte, a gente não vai ter dinheiro para comprar uma sala, eu acho fantástico, tá? Não é uma crítica a quem tem sala Play. Tudo, aquela que você entra e Uma você HTC parece... Vive, Eu pensava, uma cave, imaginou? Eu queria. não, Aquela de eu realidade via virtual isso, imersiva, eu eu fui para queria. alguns congressos que eu falava assim, meu Deus, até só faltava, você parecia que sentia até o cheiro do oceano quando tinha aquela coisa de andar na areia, da praia, né? Eu falava, meu Deus, quando eu fui perguntar o preço, eu, na minha ingenuidade, eu falei assim, nossa, quanto é isso aqui, tá? Mais de 15 Quando o homem mil. falou o preço, eu falei, e na época, imagina, né? Na época. E aí, assim, bom, com os editais, com toda a dificuldade, mas eu também pensei o seguinte, nós temos que trazer isso para o povo, as pessoas têm que ter acesso. Esse Perfeito. fisioterapeuta nosso, que também se forma com dificuldade financeira no início, eu acredito que nós, pesquisadores, assim, nós estamos ali na universidade, nós pensamos em tudo isso, né? Então, entrou a Silvana, querida, que foi da minha banca de doutorado, que foi minha orientadora de Beijo. mestrado lá Também de mando São beijo. Paulo, da banca de doutorado, minha querida. Ai, um Então, assim, prazerzaço. eu tenho que Obrigada. tem que pensar também que esse fisioterapeuta
tem que ter um instrumento à sua disposição que ele possa pagar, que ele também possa levar para casa do paciente. Então, se eu publico, e acho importante também, né? Claro, para todo mundo aqui, eu acho importante. Claro. Mas se eu só publico para essas pessoas que podem pagar caríssimo, né? A gente não vai conseguir. Imagina nossos alunos saindo, tendo que pagar conselho, isso e aquilo. Então, poxa, eu tenho esse instrumento, já está aqui consolidado, já tem resultados efetivos, eu posso comprar e levar. Nós pensamos no Nintendo Wii muito por conta disso. Inclusive, Sim. vai um agradecimento aqui Mas, ó, público. Nildo, só me dar um Adriana. adendo rapidinho, mas todos os comerciais, de uma certa maneira, são muito mais acessíveis. Olha, o mais caro que você vai encontrar é o PlayStation, Sim. que aí custa mais de R$ 3.000, vai. Mas mesmo assim, se eu comparar Sim. com alguns equipamentos de fisioterapia, ele é muito mais em conta. E ele me dá uma oportunidade de fazer muita coisa, né? Então, eu acho que, Isso. sim, você tem toda a razão. Essa é uma preocupação nossa, né? Mesmo, a gente luta por isso, porque por que não usar um videogame comum desses comerciais, que são muito mais baratos? Por que não? Né? E usar eles de uma forma regular na clínica. Isso. Uhum. Eu ia falar do agradecimento, porque a Adriana, acho que junto com você, que doaram o Nintendo Wii lá para, na época, eu era chefe da unidade de reabilitação do hospital. Foi ela que é agradeço a danadinha. Adriana hoje, porque com esse coração enorme, fez uma doação para o ambulatório. Foi um aluno, Nildo. Isso. Porque a gente fez a campanha e ela, como ela estava lá, ela sensibilizou muitas pessoas e os alunos doaram. Foi um aluno. Foi em virtude dela, do trabalho dela lá. Então. Agradecimento público. Eu agradeci na época. Na época eu era chefe da unidade, hoje eu não sou mais, mas enfim, deixou esse legado lá. E levou a realidade virtual também, levou o trabalho da realidade virtual para dentro do ambulatório, né? Que era uma coisa que tinha dificuldade. Aí você percebe chegando lá no Sistema Único de Saúde, que é uma coisa linda, né? Então você pode ter na atenção básica, você pode ter lá. Então não é uma coisa que a gente tenha dificuldade de acesso, né? Então eu vou falar rapidinho, assim, porque a gente pode explorar outras coisas, né? Quando a gente fala dos nossos... O primeiro estudo que a gente fez, a gente encontrou essa evidência. Está aqui, eu vou ler, porque realmente eu não tenho cabeça para gravar tudo, né? O primeiro estudo que a gente publicou, nesse ensaio clínico, a gente observou o seguinte, que eles melhoraram o Nintendo Wii, a cinesioterapia. Foi o do doutorado. O doutorado, tá. Você usou o Fugmeyer também, não foi? Para avaliar membro superior? Foi, a gente avaliou o Fugmeyer, foi um estudo bem complexo. O Fugmeyer é super difícil de utilizar, mas a gente resolveu utilizar, utilizou a MIC, utilizou a SF36, e aí nós encontramos naquela época que melhorava os scores de movimento, tá? Diminuía a dor, e aí você entendia que em AVC, porque se você movimentava, e quanto mais você movimenta, mais você melhora a amplitude, você diminui as síndromes, né, de congelamento, de mobilidade, e aí realmente você diminui a dor. Então, tanto a Cinese quanto o Nintendo Wii melhoravam a dor. Lá naquele estudo lá de trás, mesmo com algumas falhas que nós encontramos depois, já melhorava a questão da dor, já melhorava também a amplitude, né? Melhorou. Aí tem uma coisa interessante, que aí você relaciona, lógico, com neuroplasticidade, controle motor. Melhorou a função motora do membro superior, tá? Mas não melhorou a função motora do membro inferior pela Fugmeyer. Mas por quê? Os jogos, o que nós escolhemos, aí como eu falei, na época, os jogos tinham de membro superior. A gente não pensou em jogo de membro inferior. O no máximo que teve no membro inferior foi o bambolê. E aí os pacientes melhoraram o equilíbrio. Olha como aprendizado motor, não tem milagre, né? Quer dizer, tem que ter especificidade, Exatamente, do treino, especificidade do treino. Então, na época, quando eu fui escrever o artigo na discussão e a tese também do doutorado, foi aí que essas coisas foram surgindo. Jorginho! Ah, Jorge, querido. Kika entrou aqui também, você não viu. Então, ela mandou um beijo pra gente. O Edla também mandou um beijão pra gente. Ai, então, gente, beijo. Aí a especificidade do treino. Então, assim, membro inferior só melhorou o equilíbrio, né? Amplitude e dor. Mas não melhorou a performance motora, a função motora, como melhorou no membro superior. Porque o membro superior ele jogava tênis, jogava outras coisas. E o membro superior era o bambolê. Aí melhorou o equilíbrio. Porque ele transferia peso para um lado, transferia peso para o outro. Transferia peso para um lado, peso para o outro. Melhorou, segundo a SF36, vitalidade. Eles se sentiam mais enérgicos, com maior vitalidade. Aspectos físicos e emocionais. Isso nós encontramos naquele estudo que já foi um ganho. Aí nós fizemos uma revisão sistemática, nós produzimos 3 trabalhos ali naquela época.
Aí nós produzimos também uma revisão sistemática junto com o Luan, que foi nosso aluno, né? Adriane, enfim, Pietro, que está aqui. Pietro disse, fale de mim na live, já estou falando aqui. Ah, Tá? Pietro. Eu vou falar também de você, Pietro. Na época, a revisão sistemática nossa mostrou que na época existiam poucas evidências para garantir a efetividade e apoiar a inclusão do tratamento com Nintendo Wii. Isso foi lá naquela época, em 2013, 2014. A gente já não tinha ainda uma revisão sistemática que favorecesse esse trabalho. Aí, a Adriane, nossa aluna, né, lá da UFBA, dessa coisa ainda, ela falou assim, que tal a gente fazer? Porque a revista estavam perguntando sobre o follow-up, né? Então, o segmento desses pacientes. Aí eu falei, ó, você topa, né? Eu estava cansado. Juro a você, minha amiga, e eu confesso aqui publicamente, que eu queria pegar todos os artigos que eu tinha estudado e fazer uma fogueira enorme, depois de 4 anos de doutorado, né? Queria fazer uma questão simbólica, né? Uma questão Estamos perto do simbólica, São uma João, fogueira, vai. né? Eu queria realmente ali me livrar daquilo. E uma coisa também, hoje eu estava falando com alguém, falei, que bom falar um pouquinho de novo sobre realidade virtual. Porque quando eu estava no doutorado e ao término dele, toda palestra que me chamava era isso. A gente deu uma na chamada, uma época juntos, eu, você, Adriano, inclusive. Tudo que me falava, eu parecia que você sabia falar disso. Teve uma hora que eu falei assim, gente, por favor, me chama para falar de outra coisa também, porque na época eram assim, 500 palestras só sobre. Onde me chamava, era faz o Nintendo Wii, faz a sua pesquisa, faz o. Aí eu falei assim, gente, eu preciso dar um tempo. Agora eu retornei, eu já estava para morrer. Bom, aí a Adriane virou e falou assim, vamos ver se eles registraram. Aí nós avaliamos esse paciente 2 meses depois. Acho que foi um dos primeiros follow-ups na época que tinha sobre Nintendo Wii, né? Então, a conclusão foi que os resultados, após o tratamento com Nintendo Wii, os pacientes tiveram retenção do aprendizado motor. Eles mantiveram o aprendizado, né? Eles mantiveram o aprendizado após 2 meses, que foi o tempo que nós encontramos. E fizemos um follow-up bem interessante e publicamos. Esses artigos foram publicados na Topics in Stroke, né? Rehabilitation. E o de Adriane, junto comigo, também. O outro foi no jornal de AVC e doença cerebrovascular também nos Estados Unidos. Mas assim, aí foi uma revisão sistemática, um ensaio clínico e esse follow-up. Então nós produzimos 3 trabalhos legais naquela época que já mostravam os resultados do Nintendo Wii, né? Aí depois, enfim, nós fomos, fizemos. Aí esse outro trabalho, que foi Nintendo Wii, né? Cinésio baseado no FNP e os 2 combinados, nós tivemos um trabalho do mestrado, do Vitor, e Matheus estava envolvido também, e Igor Maldonado, que acho que você conhece, neurocirurgião, que participou com a gente, que está lá em Paris, né? Estava no pós-doc, enfim, e aí resolveu ficar por lá. E aí nós observamos que o programa que combinou realidade virtual e PNF, né, Cinésio baseado no PNF, teve resultados comparados às técnicas isoladas. Um dos estudos em AVC. Tanto isolado quanto combinado, os resultados foram semelhantes, tá? Então, tanto fazia Nintendo Wii isolado, Cinésio isolado, ou a combinação dos 2, os resultados foram semelhantes. Nesse estudo que nós fizemos, sim, que no caso dele foi apenas para avaliar a função motora de membro superior e função motora de membro inferior, só. Tá. Nesse estudo do vídeo, que nós pegamos o ensaio clínico e nós fomos buscando vários objetivos. Nesse do Vitor foi função motora de membro superior e função motora de membro inferior. Os 3 grupos encontraram, porque os jogos e a cinésia eram muito semelhantes, tá? A combinação dos 2 também nós achávamos no início que a combinação dos 2 teria um ganho a mais, porque estava combinando 2 tipos. Tá? Mas aí a gente pensa muito nesse efeito teto do tempo. Eles não tiveram tempo a mais para fazer a estimulação. A estimulação foi de 1 hora, mais ou menos, eu acredito, acho que foi 1 hora, não lembro, 50 minutos, 1 hora, nos 3 grupos. Então a gente discutiu também essa questão do tempo. Será que se fizesse, talvez qualquer um dos grupos tenha mais, né? Mas o estímulo tempo, o efeito teto do tempo foi algo que parece que balizou os grupos nesse estudo. Mas isso é importantíssimo, inclusive é a recomendação, né, que a gente faça a comparação assim, porque senão a gente pode dizer que o efeito positivo do jogo, ou do grupo que fez jogo e videogame, foi porque se expôs a um tempo maior a estímulo. E isso é um fator importante também para o aprendizado motor, né? Quanto mais tempo de estímulo, talvez a retenção seja maior também. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro dessa comparação, então, como vocês perceberam que tem semelhanças dos 3 grupos, você pode, então, na hora que
que você for planejar a sua terapêutica, aí agora a gente já jogando agora para a prática clínica dessa evidência, Sim. então a gente pode planejar essa terapêutica de acordo também à própria expectativa do paciente, a demanda que a gente percebe dele, a subjetividade do paciente também, para a gente escolher, vamos fazer cinesioterapia só? Vamos fazer cinesioterapia com jogo, vamos fazer só mais jogo nessa sessão. Isso também deixa, de uma certa maneira, o fisioterapeuta com uma flexibilidade e com uma ferramenta a mais para ele poder escolher o tratamento. Não é isso? O que é que você pensa? Você trouxe um ponto que hoje é um dos objetivos meus objetivos de estudo, né? Que é a questão que aí você fala de física, você está falando de saúde, né, Karen? Você está falando de saúde, é porque, né, a saúde tirou o indivíduo do centro, né? A saúde dentro das suas construções históricas, né? E o endeusamento do doutor acaba tirando o indivíduo do centro. Então você está trazendo algo que assim, não tem como a gente não pensar em si, em tudo que a gente fala ou faz. Então, se eu melhoro o meu arsenal terapêutico, eu trabalho a escolha do outro, né? Então, eu trabalho a escolha dessa outra pessoa. Então, assim, por exemplo, eu cansava de fazer isso com os pacientes, de assim, olha, hoje, na prática, não era na pesquisa, porque a pesquisa tem que ser tudo ali isso. seguindo o protocolo. Mas, na prática, eu sentia que, às vezes, olha que coisa interessante, eu sentia que o paciente estava triste. Eu falava, poxa, eu vou colocar um jogo, porque o jogo vai trazer ele para algo mais legal, ele vai interagir mais, tá? Aí, nesse momento, que o indivíduo é o todo, né? Não é só perna, nem braço, nem nada. Então, assim, eu ainda pensava o seguinte, que tipo de jogo, inclusive, ele gosta, vai trazer motivação para ele, vai trazer aderência, ele vai fazer uma sessão legal. Então, é como você falou, eu tinha um arsenal que me permitia, nessa pessoa, João, Pedro, enfim, com essa identidade dele, entender aquele momento deles, assim, olha, vamos fazer isso. Aí via ele mais preocupado, falava assim, olha, vamos jogar. Jogava com ele, eu perdia, sabe? Então, eu cansava de dizer, poxa, perde. Legal. Quando você for jogar dupla com seu paciente, perde para ele, né? Sim. E valoriza o ganho dele naquele dia que ele está mais para baixo, né? Coloca ele para cima, diz assim, olha, tá vendo como o senhor foi bem? Tá vendo como o senhor trouxe aquilo? Tal. Então, assim, e realmente... Eu vou chorar, uma Nildo. diferença... Eu vou Mas chorar, é uma diferença enorme. É uma diferença enorme. É uma diferença enorme, porque, assim, como você disse, né? Ele veio e ajudou a escolher o que ele queria fazer naquele dia. Então, isso é muito lindo. Então, quando você só tem, não, né? Quando você tem a cinese e não tem uma outra opção, fica mais difícil, né? Então, se você usar a eletroterapia, que tem seu valor e que tem vários benefícios, mas não é algo também que traz essa interação do paciente, não é uma coisa que ele participa ativamente. E tem uma coisa, Karen, muito interessante, que a gente fala do aprendizado ativo, né? Resolução de problemas, né? O treino orientado à tarefa, né? Quando a gente pensa em toda a nossa tecnologia, o jogo, né? Olha que, assim, eu não estou mais pesquisando sobre o jogo, né? Vocês aí que estão na crista da onda, então não tô trazendo isso para, vamos dizer assim, para um trabalho que é meu, né? Não é uma coisa do meu ego de forma nenhuma, não. Dizendo o seguinte, que naquele momento, pensando em neuroplasticidade, quando você tem um treino orientado à tarefa, que é o top de aprendizado, o top. Você pode ter toda a parte terapêutica, eletroterapêutica e tal, mas é quando ele resolve problemas. Isso já está dito, escrito e provado, né? Então ele tem que resolver o problema de ir ao banheiro, resolver o problema de beber a água dele. É um problema que você coloca na frente dele. Os circuitos neuronais trabalham absurdamente para resolver aquele problema São ávidos, isso, para resolver problemas. E o jogo traz isso, porque ele tem que resolver um problema, a bola veio de lá, e agora eu faço o quê? Né? E agora eu vou fazer o quê? E agora para não cair? E agora para isso aqui? Então ele está resolvendo problemas, e como você disse há um tempinho aí atrás, multitarefa, né? Então não é só dupla tarefa, são muitas tarefas que ele tem que resolver. Além de tudo, das entradas sensoriais, olha que lindo, né? Você tem a entrada visual, entrada auditiva, sensorial, superficial, sensorial profunda, e trazer a resposta em tempo rápido de resolutividade. Então, assim, o jogo, gente, o ganho para a fisioterapia... E sem uma sequência de série e repetição, né? Sem uma sequência de série e repetição, de atividades múltiplas, sem série e repetição. Então, a pessoa não sabe o que vem. Ela é surpreendida, né? Isso. E aí você trouxe um outro dado muito importante do aprendizado motor, né? Porque quando você, por exemplo, você inova na cinese, mas é sempre um pouco previsível, né, também. E o que você pede para o paciente é que você busque o feedback, né? E esse feedback surge naquela hora imediata, vindo de um feedback, é algo que ele já viveu.
Então, muitas vezes no jogo, por exemplo, aí tem uma coisa importante, que é o programa motor generalizado. Como tem muita gente aqui da fisioterapia, Sim. dá para falar, né? Então, o programa motor generalizado, ele tem uma base para muitos movimentos parecidos. E isso é uma coisa interessante. Então, o indivíduo, às vezes, é um movimento para sentar e levantar, subir escada. Então, você recruta alguns grupos musculares. Não é um movimento igual, não é um movimento Sim. igual, mas o programa motor generalizado, ele tem aquela base. Então, ele vai puxando para os desafios. O aprendizado motor lá de trás vem ali. Vem um desafio, ele puxa ali e cria um Perfeito. O aprendizado novo. Ele puxa ali e novo. Mas a base é muito parecida. Quando você coloca ele tendo que dar essas respostas, né, ele vai puxar no Feed Power aquela base do programa motor generalizado. Aí o aprendizado é lindo, né? Porque toda a nossa eu já vivi isso em algum momento. Deixa eu fazer isso de novo. Eu já vivi isso em algum momento. Isso em tempo muito rápido. E com todas as entradas, como eu disse antes, todas as aferências presentes. Porque às vezes na cinésia a gente não consegue fazer, né? Então, assim, eu só tenho elogios ao jogo se feito de uma forma correta, como eu disse antes, né? Então, assim, com fisioterapeuta, com todo o conhecimento, escolhendo o jogo certo, escolhendo o dia, escolhendo aquilo, tá? Conversando antes, explicando, dando feedback, trazendo depois, discutindo o que acertou, o que precisa melhorar, né? Então, traz para ele, olha, o ombro ficou muito elevado, vamos abaixar, não precisa, não importa que o senhor erre a bola, não importa que erre, o importante é o movimento em si. Aqueles 3 tipos de feedback, né? A gente pensar naquele feedback antecipado, no feedback imediato na hora da tarefa, e o feedback tardio, né? E a gente saber lidar bem com esses feedbacks durante o processo, porque o aprendizado, ele vai ser mais facilitado ou menos facilitado a depender de como você dá esse feedback, o volume deles, né? A intensidade deles, em que momento, na fase aguda, na fase crônica. Algumas coisas que eu tenho visto, assim, nas publicações, é que parece que o efeito do videogame nos AVCs. Eu quero perguntar para você o que você acha, se você vê alguma coisa assim. Na fase crônica tem uma melhor resposta do que na fase aguda, na fase inicial do AVC. Você sabe alguma coisa sobre isso, assim, me dizer? Se você tem alguma experiência disso? Ou se você já tentou usar em paciente na fase inicial? Nós fizemos, a maioria dos nossos estudos, nós pegamos pacientes na fase aguda no hospital, nós não fizemos nenhum estudo com isso, tá? Mas, assim, pensando na recuperação do paciente com AVC, nessa fase aguda inicial, esse paciente ainda tem várias alterações, como uma hipotonia severa, né? Então, você tem algumas alterações, esse paciente ainda não está com, por exemplo, nessa fase inicial, na fase aguda e subaguda, esse paciente tem uma simetria muito grande, né? Então, ele desvia para o lado mais forte. Então, se ele vai levantar da cadeira, ele joga tudo para o lado mais forte. Você tem toda uma organização corporal, de percepção corporal, de esquema corporal totalmente alterado. E, assim, ele era um indivíduo, do ponto de vista motor, né? Do ponto de vista humano, não. Mas ele era um indivíduo, teve um AVC, e agora ele é outro. Completamente. Seu corpo é completamente outro. Então, assim, fora os indivíduos que ainda têm síndrome de Puxa e tudo mais. Então, a gente tem muita alteração nessa fase aguda e subaguda, que a resposta para o jogo pode não ser tão positiva. Ele precisa ainda de muito, você pode até fazer, mas assim, você tem que pensar em jogos que tragam os pacientes não para grandes desafios. Eu preciso trazer ele para o centro. Né? É um tronco que está alterado, ele não percebe. Muitos pacientes, inclusive, não conseguem perceber a sua perna onde está. Né? Então, eu tenho pacientes ali, pacientes nessa fase, que tem alteração exatamente, que tem negligência, tem um monte de coisa desorganizada. O paciente com AVC não é apenas a questão motora, longe disso. Né? Que se fosse apenas a questão motora, gente, seria muito fácil resolver. Claro. Eu costumo, inclusive, dizer que a questão da sensorial profunda, ela é muito mais, não é mais importante, mas ela é tão importante quanto a parte motora. Se ele movimenta, mas não sente, não vai ter sentido funcionar. Ele não vai alcançar a funcionalidade. Então, assim, mas um dado que foi importante, aí o benefício pode não ser tão longo se você pegar, tão positivo se você pegar jogos muito difíceis. Mas jogos que tragam para o centro, de reconhecimento corporal, de percepção, sabe? Eu acho que hoje tem muito mais jogos, lembrando que os jogos de entretenimento, né? Esses jogos foram criados para se divertir, no caso do Nintendo Wii, né? Então, você vai fazendo adaptação para o plano terapêutico. Então, dá para você encontrar jogos que tragam ele para respirar, para trazer e tal. Vou terminar essa live meia-noite. Meia-noite. Olha, só que eu vou dizer que a gente tem
8 minutos. Mentira! Daqui a Tem que pouco, assistir essa juro, não live. voa, não voa, Nildo. Eu Meu falei a você que Deus, voa. voa! Eu lhe disse, Voa! Nildo, voa. E quando a gente Todo, tá ó, falando de um todo assunto tão áudio é um legal assim, fisioterapeuta fantástico. É, é, mas eu nem percebi. Ele é um voa. fisioterapeuta fantástico do interior, faz um trabalho lindo lá no interior, né, com os Pô, a gente pacientes tem que dele. chamar Então, esse com certeza, pessoal ele para vai conversar aqui com a implementar os gente. jogos lá. E Nildo, não tem assim, problema, a gente tem nossa, fase tô 2, viu? A gente pode assustado. ter a fase 2 dessa live, tá? A Ai, gente todo pode mundo ter a aqui fase 2 dessa pena, que live. nossa, gente. Eu tô assustado, eu achei que Pelo tinha amor mais de uma Deus. hora e meia. Bom, então vamos correr. Então, assim, e aí, agora uma coisa positiva, que esses pacientes crônicos, né, essas pessoas com AVC há mais tempo, os nossos estudos pegaram a partir de 6 meses, tá? Por quê? Nós não queríamos a recuperação espontânea, porque era pesquisa, né? Então a gente não queria Sim. que na banca dissesse assim, mas e a recuperação espontânea? Mas não tem. Então, enfim, você sabe muito bem disso, né? Mais Perfeito. até do que eu, que na pesquisa a coisa às vezes é muito engessada, e tem que ser. E tanto que a discussão entre a clínica e a pesquisa, que aí quem está aqui, tem muita gente aqui que faz clínica, né? É muito importante que nós entendamos que a pesquisa é para a clínica. Tem que chegar na ponta, na Sim. assistência. Então, tem pesquisas que realmente a pessoa diz assim, oxe, né? Foi bem baiano. Eu não vou encontrar nunca esse paciente na vida. Essa é a briga entre quem faz pesquisa e quem faz clínica. Na verdade, tem que se encontrar, não precisa brigar, tem que se unir. Bom, aí uma coisa positiva, Karen, é que, na verdade, os pacientes crônicos que são delegados a fazer, por exemplo, qualquer, sei lá, exercício de qualquer piso, não vai melhorar, nós tivemos ganho. Em pacientes que às vezes estavam fadados ao Pois é. esquecimento, sabe? E aí, isso também foi muito legal, porque eles tiveram ganho, por exemplo, você pode dizer assim, não ganhou vestir uma camisa sozinho, mas ele diminuiu a dor para vestir a camisa. Então, mesmo que alguém Pois é. ajude, essa pessoa não sofre mais. Essa pessoa não tem mais o sofrimento na hora de vestir a camisa, porque o jogo, Isso mesmo é na fase crônica, importantíssimo. melhorou a amplitude de ombro. Entendeu? Então, assim, é pensar que esses ganhos, né? Que, eu quero que o paciente ande, corra, salte. Não. Vestir a Não. camisa sem dor, para ele já é um grande ganho. E o jogo trouxe isso. Tá todo mundo querendo a parte Pedindo 2, que parte é você e a 2. Ô, Nildo, Adriana. você já sabe que vai ter parte 2, Nildo. Já Vai, fica já, animado aí. A gente vai fazer outras de já parte tô. 2. Olha, deixa eu saber se tem alguém que perguntou alguma coisa. Você viu alguma pergunta, Nildo, por aqui? Eu Eu não sei fiquei se tão teve alguma falando e dando pergunta. beijo, que eu não vi. A gente mandou um bocado de beijo. Eu não vi nenhuma pergunta assim específica, porque eu sempre deixo muita O pessoal vontade disse das que quer pessoas se perguntar depois no manifestarem. direct. Isso. A Mas aí, se Adriana alguém disse que tivesse pode perguntar no direct. isso, pode perguntar no direct. Fiquem à vontade, tá? Nildo, meu amigo, eu quero, assim, uma mensagem do que você quer deixar, assim, da parte de fisioterapia neurofuncional e game terapia. O que é que você pode dizer para as pessoas que se interessam por isso? E eu quero que você deixe também ali desse recadinho. Eu quero que você divulgue o seu trabalho, uma atividade que esteja fazendo legal, que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem e também estarem podendo ter a oportunidade de aproveitar, né, outras atividades da fisioterapia e outros olhares do fisioterapeuta. Fique à vontade. Mailan, querida, obrigado. Foi tudo muito bem explicado. Que bom. Karen arrasa, então deixa tudo muito fácil, fica muito fácil trabalhar com ela e com a Adriana. Bom, Oh, amigo. gente, o que eu quero dizer assim que, primeiro, né, o paciente é nosso maior bem, nosso maior tesouro. Tudo que nós fizermos de estudar, se dedicar, de estar aqui essa hora discutindo essa live é para o bem dessas pessoas que precisam tanto de profissionais dedicados, amorosos, afetuosos, com compaixão pela vida dessas pessoas. Mas só compaixão não resolve. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ler, aproveitar o trabalho dessas pessoas, né, de todas as pessoas que publicam, né, Adriana e Karen, falo isso, não é porque estou na frente de vocês, mas vocês têm feito um trabalho belíssimo, acompanhem o trabalho delas, né, eu não estou mais nessa área, né, eu fechei um ciclo, eu sou muito, né, já mudei para outro ciclo, mas assim, mas continuo, lógico, fez parte da minha vida, do meu DNA, todo esse estudo na game terapia, né, então assim, lê, vai lá, tira dúvida, elas são super disponíveis, né, falando da game terapia, elas são super disponíveis, promovem cursos, simpósios, seminários, coisas muito legais. O game, o jogo realmente é algo fantástico, como a gente falou aqui, né? Se eu estivesse na clínica hoje, eu não abriria mão jamais, né, do jogo, jamais, em situação nenhuma, né? E se continuasse as pesquisas nessa linha, seria também nisso, pensando em tudo que a gente já disse aqui, não vai dar tempo de falar, né? Mas vocês viram aqui o ganho, a riqueza que é o jogo para o paciente. Então, estudando, discutindo, né? Eu fico feliz, eu vejo uma pessoa como a Silvana Blaskowski, que está aqui, parabéns, adoro ouvir e aprender. Silvana é uma das doutoras da Mackenzie mais capacitadas, né? Foi minha orientadora do mestrado, mulher de uma
Aí, serve a Silvana de exemplo para todo mundo que está aqui. Né? Não precisaria estar nessa live, estava aqui assistindo uma pessoa que publica livro, que já publicou um monte de artigo, né? E está aqui assistindo. Então, essa humildade que a gente tem que ter na vida para aprender e para estudar, né? E isso é que faz a gente se mover, isso que vale a pena na vida, né? E quando a gente vê o resultado com os nossos pacientes. Quantas pesquisas hoje eu pesquiso a CIP, né? Estou muito mais voltado para atividade, participação social. Esse te amo. Olha esse te amo aí, Nildo. Eu também te amo. Nossa, ela é maravilhosa. Se você conhecer, você vai querer roubar ela de mim, mas eu não vou deixar, tá? Eu não vou deixar. Daniel, a gente dividiu. Adriana é um pouco mais sua e tal. A gente vai negociando. Mas, Silvana, você não vai roubar. Não, a gente não rouba ninguém, não, amigo. A gente não rouba. A gente compartilha amizades. A gente tem um coração grande. Exatamente. Então, assim, é isso. Hoje eu preciso mais nessa linha, né, de atividade de participação social, e aí envolve tudo. Envolve o jogo e como é que ele está agora na atividade de participação social, envolve várias coisas. Estaria agora no pós-doutorado, você, minha colega de departamento, sabe disso, com Silvana, lá na Mackenzie, mas com essa pandemia, tudo paralisou, meu processo não avançou lá na UFBA, e assim que avançar, eu espero estar lá com Silvana, estudando atividade de participação social em pacientes com HTLV, que é a pesquisa que a gente está fazendo agora. Muito lindo. Né? Eu, Gisele, Matheus, que é o trabalho de doutorado de Matheus, e aí farei a questão de atividade de participação social, que é meu estudo agora, minha pesquisa lá dentro da UFBA, né? Tá adorando o seu Instagram, tem ajudado muito as nossas vidas, né? Sim, com certeza. É isso, eu acho que deixa o recado que o Instagram vem e acaba, né? Arrasa com a gente, né? Sim, ele vai derrubar a gente, mas a gente tem mais 2 minutos, então a gente vai ficar até a hora que ele derrubar a gente, tá? A gente vai ficar até a hora que ele quer derrubar a gente, tá? Ô, Nildo, eu quero dizer assim que eu tenho muita gratidão pelo trabalho que você faz, pelo trabalho que você fez com o game. Você disse que você fechou o ciclo, eu não acredito nisso, até mesmo porque você está dizendo aí que você vai continuar pesquisando, você tem muito a contribuir, eu acho que tá no seu sangue, tá na sua veia, né? Esse trabalho de fazer algo, o melhor que a gente pode estudar, algo que a gente pode oferecer de melhor para o nosso paciente. E que seja dessa forma amorosa, cuidadosa, que pense para além da técnica, que não seja somente a execução de uma técnica, porque fazer técnica por técnica, aprender como é a técnica da gameterapia 7D, por exemplo, não satisfaz. Temos 27 segundos. Então, quero dizer que eu agradeço muitíssimo. Um beijo para todo mundo que participou e um beijo especial para todo você, mundo mesmo. Beijo. Um beijo aí para a galera também. Para todo mundo. Beijo, gente. Obrigado por ter participado, todo mundo, tá? Amo esse cara, Mailão. Obrigado, amo vocês também. Todo Aldo, um beijo muito grande. Vamos repetir com fé em Deus. Obrigado, Adriana, cara. Todo mundo que participou.